Hoje Titi Vidal tá com a gente, bem-vinda. Como vai, tudo bem? Tudo ótimo. Essa lua vermelha Lua tem algo a ver? vermelha, com eclipse, Então, cheia, tudo ao mesmo tempo. Isso atinge a gente de alguma forma ou de todas as formas? De todas as formas, porque a gente lembra que na lua nova já foi um eclipse do sol e agora foi um eclipse da lua. Então a gente está num momento de mudanças, de intensidade e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E um eclipse em Áries, que é uma mudança repentina, então pega as pessoas de surpresa e aí a gente tem que correr atrás. Mas pega de surpresa em todas as áreas? Aí para cada signo a gente está falando de uma área diferente, de uma maneira diferente. Então vamos começar pelo primeiro do zodíaco. Áries, arianos vão se sentir como esta semana? Bom, o eclipse aconteceu em Áries, então a gente está falando de pessoas que sofreram e vão sofrer nos próximos dias e semanas, na verdade, algumas mudanças em termos de comportamento, acontecimentos inesperados, mas que obrigam a reformular um pouquinho a forma como eles encaram a vida e as atitudes que tomam. E tem muito a ver também com escolher as pessoas certas que estão por perto, ter mais paciência com as pessoas, com os parceiros, com isso a gente esteja falando de relacionamento afetivo ou profissional, que é algo que nem sempre os arianos têm muita paciência. Acho que eles têm paciência até a página 2, porque quando perde a paciência, perde geral, né? Perde de uma vez porque eles são explosivos, né? Mas a ideia geral é aproveitar, abraçar as mudanças, porque os arianos estão realmente numa fase de muitas oportunidades, novidades, principalmente no campo profissional, e aí escolher os parceiros certos e a atitude certa para não se precipitar e acabar fazendo bobagem. Então, respire fundo, você de Áries, que essa semana vai precisar, né? E os arianos até gostam um pouco da mudança, então é saber aproveitar da maneira certa. É controlar as emoções, não ser controlado por elas, né? E a gente vem falando desde a lua nova que os arianos precisam ser um pouco mais seletivos, então esse é o momento também para eles perceberem se estão ou não escolhendo as coisas certas. Boa semana para você de Áries. Agora os taurinos. Bom, eles que estão lá no quartinho escuro essa semana, então o eclipse para eles aconteceu dentro do quartinho escuro, então é a ideia de entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos e pode afetar de alguma maneira a saúde dos taurinos. E aí, se pegar a saúde, significa que talvez precisem organizar um pouquinho melhor a forma como conduz o dia a dia, a alimentação, principalmente excesso de trabalho. Mas estando no quartinho escuro para quem é de touro, não é uma situação tão complicada, porque eles gostam de dar uma controladinha em tudo, mas eles vão se sentir meio perdidos? Eles vão sentir que eles estão sendo levados a mudar a postura na forma como eles conduzem o dia a dia. E aí os taurinos não gostam muito assim quando tira da zona de conforto. E a grande questão aí dos taurinos é que eles precisam reorganizar o trabalho, a forma como eles conduzem as coisas. Então, tá com excesso de trabalho, tem que diminuir o ritmo, tem que saber delegar. Não tá comendo direito, então precisa aprender a se alimentar melhor. Então, é muito essa ideia de qualidade de vida, porque principalmente os que sentirem isso na saúde, como eu tô falando assim, é onde isso realmente vai pegar. Então vai ser obrigado a fazer alguma coisa, né? Vão ser obrigados. Boa semana pra você de touro, mas quer um conselho? Pelo que a gente aprendeu já com a Titi, já faça. Se não faz agora, volta lá na frente. É o que eu sempre falo, principalmente quando tem eclipse, quando tem coisas assim mais intensas, a gente pode sempre dar o primeiro passo. E os taurinos, eles são muito acumuladores, né, de coisas, de trabalho, e eles querem dar conta sozinho. Então essa ideia de saber delegar é muito importante para que... Peça ajuda, né? Precisa saber pedir, né? Isso vale para todo mundo. É que o orgulho às vezes faz a gente ficar paradinho nessa do passado e deixa de crescer, de evoluir, né? Exato, e aí no caso dos taurinos também dá para olhar um pouquinho para trás. Aliás, eclipse faz isso com todo mundo, olhar para o passado pra gente pegar a experiência e não repetir os mesmos erros. É verdade. Boa semana para você de touro, viu? Geminianos. Bom, para os geminianos a coisa tá bem conturbada também, porque a gente tem um Mercúrio retrógrado que foi atingido pelo eclipse, a gente tem um eclipse aí pegando os ideais, os projetos futuros dos geminianos, e aí a ideia essa semana é perceber que não dá para abraçar o mundo, que a gente tem que ser mais seletivo, cuidar daquilo que já está dando certo, e é melhor alimentar aquilo que está funcionando do que abrir 1000 portas ao mesmo tempo. Só que os geminianos querem fazer tudo, né? Quer abrir as portas novas, quer cuidar daquilo que já tem, e é uma semana importante de administrar as pequenas coisas, então cuidar da família, cuidar da casa, arrumar, sabe aquelas gavetas que vão se acumulando, cheio de papel. E há tempos a gente está protelando de arrumar. E Gêmeos faz muito isso, porque Gêmeos, assim, tudo bem, né? Eles falam que tem uma bagunça organizada, então assim, eles não querem ficar perdendo tempo com essas coisas chatas, mas essa é uma semana que organizar papel
papéis, roupas, documentos. Vai ser importante, Até né? para lembrar, às vezes, assim, você acha um papel ali que tem a ver com um projeto que você começou a escrever lá atrás. Que o Mercúrio retrógrado faz isso com os geminianos também, né? Você resgatar, recuperar alguma coisa que ficou perdida pelo caminho. Então pode ser uma grande oportunidade. Com certeza, mas Né? o problema aí, o que é de difícil? É parar para fazer isso, mas sem dúvida é uma grande oportunidade. Então aproveite, dê uma paradinha, respira fundo, mas você vai se reencontrar, né? Boa semana para você de Gêmeos. Já cancerianos? Bom, o eclipse pega a carreira, então é um momento para sentar e avaliar qual é o caminho profissional que eles querem tomar. E aí, nesse sentido, eles podem ter algum chacoalhão, alguma surpresa, alguma modificação no ambiente de trabalho, que pode deixá-los até um pouquinho confusos, porque os cancerianos, assim como os taurinos, eles gostam de tudo do jeitinho que tá. Tudo controladinho, né? Mas é sempre uma oportunidade, então pode pintar até um trabalho novo, uma oportunidade, se envolver com coisas novas. E sem se esquecer da casa, da família, até que são as coisas que os cancerianos mais gostam de fazer, porque acho que o grande desafio que esse eclipse traz para os cancerianos é como conciliar a vida pessoal, familiar, com o trabalho e a intensidade profissional que está sendo prometida para as próximas semanas. Mas intensidade profissional é ótimo, né? É ótimo, né? Ainda mais nesse momento, né? Que todo mundo está reclamando que tem crise, que não tem trabalho. Os cancerianos podem ter. Então, mesmo se de repente algum canceriano for demitido, tiver alguma modificação, isso tende a ser uma oportunidade, porque esse é um eclipse que não é de todo ruim. Ele tem um Saturno ajudando bastante. No caso dos cancerianos, é um momento promissor para a carreira. Que bom. Agora, leoninos, como estarão essa semana? Bom, os leoninos estão muito ansiosos, porque os leoninos estão precisando ouvir um pouquinho mais do que as pessoas estão falando, e aí a vida está colocando esse tipo de situação. E os leoninos, eles valorizam muito as próprias ideias, eles têm uma abertura, são generosos e tal, mas eles valorizam muito aquilo que eles pensam. E aí a gente tem o Mercúrio retrógrado, que a gente não pode esquecer dele. Que complica. Complica um pouquinho, e no caso dos leoninos está pegando muito nessa parte de repensar as ideias, as opiniões, tomar um pouquinho de cuidado com o que fala. Apesar de que no caso dos leoninos, mais do que mal entendido provocado pelo que eles falam, tem um risco deles entenderem errado o que os outros dizem. Então, assim, ouviu alguma coisa e não gostou, antes de brigar, é importante parar, pensar, ver se a pessoa realmente falou aquilo que ele acha. Pergunta pra pessoa, né? É a melhor coisa, né? Você quis dizer tal coisa? E tentar diplomacia, que é uma coisa que eles sabem fazer quando eles querem e que realmente é o caminho. Então, tentar fazer acordo, negociação, nada muito radical. Uma coisa que está pegando para os leoninos é que eles são, às vezes, um pouco megalomaníacos e eles gostam daqueles grandes planos, grandes ideais, grandes expectativas. E é um momento muito mais de planejamento e de uma organização que vai ali um passinho por vez, né? Uma coisa a cada dia. Então, é cuidar mesmo e valorizar as pequenas coisas e as pequenas conquistas. Que bom, boa semana, mas respira fundo, né? Respira fundo e tem que ter paciência, né? Porque às vezes parece para eles têm essa coisa do resultado, precisa de resultado logo, querem ver a coisa brilhar e querem brilhar. E aí o que eles têm que perceber é que assim, as pequenas coisinhas do dia a dia vão levando. É uma vitória aqui, uma conquista amanhã, e quando a gente vê, tá dando tudo certo. Mas é que a maior parte dos leoninos programa tudo tão certinho, né? Sim. E quando alguma coisa não acontece do jeito imaginado, pronto, o mundo cai. E eles têm muita expectativa porque eles também gostam de ter um elogio, um feedback. Então talvez eles não tenham esse feedback, talvez as opiniões não sejam as melhores possíveis, mas eles têm que também saber valorizar aquilo que eles estão fazendo de melhor. Boa semana pra você de Leão, viu? Virginianos, como estarão? Bom, os virginianos estão se soltando, né? Bom, né? É um momento mesmo de novidade, de coisas diferentes, é um momento de crescimento. Eu venho falando que os virginianos estão num ano aí, assim, até o próximo aniversário do ano que vem, incrível. Só que para crescer do jeito certo, tem que saber quais são os valores certos, quais são as coisas que realmente valem a pena. Então essa é uma semana para parar mesmo e tentar se organizar nesse sentido. Então, o que vale mais a pena, o que eu gosto mais, o que é mais importante para mim, e jogar fora aquilo que não é o ideal. A gente está num ciclo bem assim de fazer essa seletividade, isso vale para todo mundo, abrir espaço para o novo. E no caso dos virginianos, que tem muita novidade pela frente, tem que fazer essa faxina mais bem feita. Mas por virginiano isso não é difícil, né? Não, eu tô achando muito legal dos virginianos é que eles estão conseguindo também assim lidar com a timidez, que é uma característica muito forte, né? Então se soltar, se mostrar, fazer com que as pessoas saibam o que eles têm de bom. Então eles estão tendo mesmo muita oportunidade, tanto no campo profissional
como no campo pessoal, porque eles às vezes são tímidos, né, para chegar em alguém, se declarar, e isso também tá um pouquinho mais solto. Que bom, boa semana para você de Virgem. Já librianos... Bom, estão no período de aniversário, então é sempre um bom momento, é sempre hora de plantar sementes, é um novo ano que começa. Só que esse eclipse pegou relacionamento, que eu sempre acho que é o tema da vida dos librianos, é relacionamento. Então você pode ver que pode estar dando tudo errado, mas se está tudo bem no amor, os librianos normalmente estão felizes, estão seguros. É um campo que eles dão um valor tremendo, né? Muito, assim, é a coisa mais importante. Eu sempre brinco que eu lembro as minhas amigas librianas na escola, que a gente fala assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero casar, depois a gente vê o que a gente vai fazer, né? O Libra precisa mesmo, assim, tem que ter essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio. E Libra faz muito bem as coisas em par, mesmo no trabalho, né? Então, librianos funcionam melhor em equipe. Eles gostam disso. Eu tenho os meus 2 filhos são librianos, eles são bem desse jeito. Fazer sozinho é complicado, porque eles precisam do feedback. E é aí que a coisa pode pegar essa semana. Não tem muito feedback, não tem a outra pessoa fazendo aquilo que você quer, não tem alguém falando o que você tem que fazer. E é aí que entra a necessidade de ser mais decidido, de ser firme e de saber o que quer, que é o que eles vêm aprendendo aí nos últimos meses. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Mas já que aprendeu nos últimos meses, semana para você colocar isso em prática, né? Isso, porque é o que a vida sempre faz com a gente, né? Esses grandes aspectos, como os eclipses, por exemplo, eles vêm mesmo para testar se aquilo que a gente está aprendendo, se a gente está fazendo direitinho, né? Então é a questão mesmo aí de ter um equilíbrio. Então, onde o outro importa, mas onde você tem que fazer sozinho, fazer suas próprias escolhas também. Porque é um momento de crescimento interno e de aprendizado, assim, gigantescos para o Libra. Então, é testar na prática mesmo tudo isso. Que bom. Boa semana para você de Libra. Eles vão ter só uma autoconfiança maior, né? Tem que ter, né? Fortalecer a autoestima e saber que assim, o outro não te elogiou, então se elogia você mesmo. Começa você se elogiando, que é o primeiro passo importante, com né? certeza. Boa semana pra você de Libra. Já quem é de Escorpião? Bom, para os escorpianos também, esse eclipse pode pegar um pouquinho de saúde, assim como para os taurinos. E aí é importante saber se cuidar melhor. E isso inclui ter certeza que a sua rotina está bem organizada. Os escorpianos são muito centralizadores. E eles têm uma coisa de querer controlar tudo, né? Então, assim, as outras pessoas, as coisas que vão acontecer, os projetos todos, precisa delegar, precisa ter um equilíbrio entre vida pessoal, prazeres principalmente, tá? Tem uma chamada aí para o que dá prazer, o que é gostoso, o que é divertido. E selecionar um pouquinho melhor também, tanto as amizades das pessoas que fazem parte disso, como os próprios projetos. Então também não dá para abraçar o mundo, não dá para querer fazer tudo ao mesmo tempo, controlando tudo dessa forma. É verdade. Quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente percebe que a vida não tem controle, né? Não tem controle nenhum, né? A vida é um eterno aprendizado nesse sentido, que a gente não controla, mas isso para os escorpianos é muito difícil. E aí também um conselho para os escorpianos é tentar fazer bem o seu trabalho, também não ficar esperando tanto que todo mundo esteja no mesmo movimento, porque eles também estão no momento de querer se envolver em grandes projetos. Então, sei lá, dentro da empresa, né, eles querem se envolver no maior projeto, querem que todo mundo da equipe esteja em sintonia com eles. Não, faz bem o seu trabalho, que eles vão ter um reconhecimento por isso. Agora é a vez de Sagitário. Os sagitarianos estarão como essa semana, Titi? Bom, eles estão num momento de crescimento, né? Não, Lembra que eu tenho falado que até 2017, Saturno ali em Sagitário, trazendo amadurecimento, mais certeza das coisas e construção de coisas sólidas. E Sagitário, assim, sabe fazer bem feito porque eles têm um feeling, eles têm uns insights que parece que leva para o caminho certo. Fora a sorte, né? Mas esse é um momento para ser um pouco menos, assim, menos grandioso, menos empolgado e ter pé no chão. Esse eclipse traz muito para a questão de repensar a identidade. Então, o que eu gosto, o que eu quero, quem eu sou, bem essa coisa mesmo, assim, de uma crise existencial e pode até gerar uma inquietação, de vontade de fazer coisas diferentes, de fazer algum tipo de mudança. Mas isso é bom, válido. né? Sim, com certeza. E Sagitário, ele tem uma coisa assim, meio topa tudo, adora aventura. Então, num momento onde também tem mais seriedade do que o normal, essas semanas onde tem uma movimentação e essa vontade de fazer coisas diferentes é bem importante. Uma coisa que pega é que Sagitário tem aquela coisa assim, de amigo de todo mundo, os grupos, o social, e também é um momento de talvez selecionar um pouquinho mais e preferir, assim, ter poucos amigos, ter poucos mais projetos, bons, né? Consistência, né? Eu acho que é muito isso que o momento está pedindo. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos? Bom, a parte de trabalho, que é onde eles normalmente colocam mais foco, tá tudo ótimo. Então, até uma semana de muita produtividade, de muitos resultados. É uma semana boa até para os assuntos materiais. Então, pode até ter alguma notícia de um aumento de salário, alguma entrada de dinheiro aí a mais.
mas onde pode pegar a parte de família, então algum assunto de família chamando a atenção, pedindo para cuidar um pouco mais, alguém da família talvez passando algum tipo de dificuldade. E isso também serve um pouco para os capricornianos reavaliarem o quanto que eles estão dedicando de tempo só para a carreira e o quanto eles estão ali em casa, cuidando do relacionamento, casamento, filhos, que é muito importante também. Então tem que focar nisso, né? Tem, então é aquela história que a gente sempre fala de se antecipar. Então talvez essa seja uma semana para vai visitar a mãe, né? Marca um jantar de família, não dá durante a semana, então já planeja para o fim de semana alguma coisa nesse sentido. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Bom, tá num daqueles momentos que tem que tomar cuidado com o sincericídio, com o que fala. Tem um risco de se prejudicar. Eu tô fazendo a Melissa da novela das 6. Então tem que... É melhor, porque tem que respirar calma fundo, né? E saber, às vezes, ouvir uma bobagem sem responder de imediato. Porque tem uma impulsividade aí na fala acontecendo nesse momento. E aí tem muita gente, Mercúrio está retrógrado, teve 2 eclipses. Então, assim, tem muita gente falando bobagem mesmo, né? Falando aquilo que estava entalado, dando opinião fora de hora. E aí, aquariano é bom para responder ali na lata. E aí, isso pode trazer algum tipo de prejuízo para a imagem. Quando? Essa semana, comecinho da semana que vem. Tá, só para eu me preparar. Então é tomar cuidado nesse sentido, ouvir mais, falar menos, pensar no que as pessoas estão falando também, enfim. Eu tenho muito uma sensação, assim, vendo o contexto dos aquarianos, que eles estão muito no movimento de mudanças, coisas importantes. Então tem que se cuidar mesmo para não se prejudicar por causa de uma coisa que fala, e aí de repente alguém que estava ali dentro de um projeto importante vai embora e fala, não, eu não vou ficar, porque é isso que ela está pensando, louca, né? Porque às vezes a gente pensa mesmo. Não, a gente pode coisa, pensar. né? O problema não é pensar, é como externar, né? Então tem um amigo, desabafa com um amigo, né? Escreve no diário. É melhor. Boa semana e ó, bico fechado para nós aquarianos. Já piscianos? Bom, o grande teste dos piscianos é ver se a vida financeira deles está de fato organizada, né? Então eles podem ter aí alguma surpresa, algum gasto inesperado, e aí eles podem se dar conta que talvez não estejam tão organizados assim e precisem repensar um pouquinho a forma como investe, como calcula, porque peixes têm uma empolgação, né? Que às vezes eles gastam sem perceber, eles falam, eu vou investir nisso aqui, depois vai entrar ali. Algumas coisas, muito, né? E esse é um momento de muito pé no chão e muita cautela nessa parte financeira. E aí é uma parte de crescimento em termos de relações, então também tem que tomar um pouco de cuidado para essa parte financeira não interferir no relacionamento, porque é muito comum isso acontecer, né? Então ali percebe que não está muito bom o dinheiro e aí de repente briga com namorado, namorada. Então tomar cuidado com as brigas desnecessárias dentro do relacionamento afetivo. Calma para você, pisciano, essa semana também. Bom, ainda bem que é uma semana só, né? Vamos aproveitar, ou não, né? Vamos saber do mapa astral. Quer conhecer todo o trabalho de Titi Vidal? Ela é astróloga, é taróloga e também radiestesista. Acesse o site titividal.com.br, titividal.com.br. Por que eu falei talvez não só a semana? Porque tem traços no mapa de cada um que a gente tem uma dificuldade de vida, né? E tem ciclos que são curtos, tem ciclos que são longos, é importante entender qual é o seu momento. E a gente ficar esperta nessa sequência de ciclos todos. Ó, titividal.com.br nas redes sociais. Astróloga Titi Vidal no Instagram, Titi Vidal no Facebook e no Twitter. Só seguir. Beijo, Bela. Ótima semana. Obrigada, vou seguir sua dica. Apesar que eu tô assim já, viu? Tô a Melissa da novela das 6.